pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa nova semana gratuita que tá começando aqui agora, tá? A semana gratuita dos copos da felicidade. Vamos aprender também a fazer brownie, a fazer recheios, coberturas, montagem dos copos da felicidade, que são um sucesso aí, gente. É o que mais tá em alta nessa época e eu tenho certeza que isso não vai sair de moda nunca, porque quem come um copo da felicidade depois quer sempre, não é verdade? Você já viu alguém que comeu um copo da felicidade e não gostou? É só se a pessoa for maluca, né? Porque copo da felicidade é uma delícia. E além de tudo isso que eu vou te ensinar, eu também te ensino, te dou dicas sobre congelamento, sobre armazenamento, validade de tudo isso que a gente vai fazer. Então, se você quiser fazer só o brownie, você vai aprender a fazer o brownie, as coberturas, vai aprender também outros recheios, caso você queira utilizar em outras coisas, tá? Então, essa semana aqui gratuita tá completíssima, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Antes da gente começar, quero me apresentar para você que ainda não me conhece, nunca me viu na sua vida. Meu nome é Isabela Plaza e há mais de 6 anos eu trabalho com confeitaria, ensinando pessoas a começarem do absoluto zero, a terem um negócio a partir da cozinha da casa delas. Então, mesmo que você nunca tenha feito um doce na sua vida, um brigadeiro, um bolo, nada, você vai conseguir aprender, porque eu te ensino de forma simples, prática e bem clara, que você consegue fazer aí, consegue aprender e replicar tendo sucesso, tá? Durante esse tempo todo eu já formei mais de 30 mil alunas. Olha, 30 mil alunas eu já parei de contar faz um bom tempo, então deve ter muito mais do que isso, tá? Então já formei mais de 30 mil alunas. Diversas pessoas conseguiram conquistar a independência financeira delas a partir dos doces, porque é muito possível, gente. Doce é uma coisa que não para nunca. Todo mundo quer comer um docinho depois do almoço, quer comer no intervalo do trabalho, no final de semana, levar na casa da sogra. Enfim, gente, o pessoal gosta muito de doce e doce é uma coisa que não vai sair aí, né, de cena nunca, tá? É uma coisa que não cai, é um negócio que não cai, que praticamente a crise não existe para os doces. A gente só tem que saber fazer, saber vender, e tudo isso eu vou ensinar pra você, tá bom? Durante essa semana. Eu espero que você goste, que você tire o maior proveito aqui do nosso curso. Se você tiver dúvida, é só você enviar uma mensagem para os nossos administradores do grupo. Eu tô lá no grupo e outras pessoas também da minha equipe como administradores, e nós iremos atender a todas e tirar as dúvidas de vocês. Todas as dúvidas são respondidas diretamente por mim, tá? Então só confia em quem é administrador do grupo, tá? Não manda mensagem para outra pessoa que não seja administrador do grupo. Como que você faz para ver o administrador do grupo? Somos nós que estamos enviando aí a mensagem para você, as aulas, os recados, tá? Então se atenta bastante, salva o nosso número, tá? E aí é só enviar mensagem pra gente que a gente tira a sua dúvida. Peço que tenha um pouco de paciência, porque é muita gente mesmo assistindo esse curso. Esse curso tá sendo esperado por um tempão, gente. Então tem muita gente mesmo assistindo. Mas envia, porque você não vai ficar sem a sua resposta, tá bom? A gente vai atender a todos o mais rápido possível, tá? Se quiser deixar um comentário aqui também no YouTube, também deixa. Aqui na descrição tá o meu Instagram. Clica lá e me segue se você tiver Instagram. E se você fizer qualquer coisa da nossa aula ou estiver assistindo a nossa aula, posta lá nos seus stories e me marca, tá? Que eu prometo que eu vou repostar o de todo mundo, tá bom? Então, aqui embaixo na descrição tá o meu Instagram. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve também pra ver outros vídeos também, tá? E se atenta bastante a todos os recados que a gente vai passar aí no grupo para que você tenha melhor aproveitamento da nossa semana, tá? Nossa semana ela é dividida como? Em 3 videoaulas, tá? Então hoje é a primeira, amanhã é a segunda, quarta-feira é a terceira videoaula. Na quinta-feira eu envio as receitas por escrito, tá? Se quiserem imprimir, podem imprimir, tá? Bem bonitinho pra vocês, todas as receitas da aula por escrito, com quantidade, tamanho do copo, enfim, você vai receber tudo lá por escrito, então não se preocupe em anotar correndo. Quero que você preste atenção na nossa aula, preste atenção na explicação, porque eu vou te explicar todos os truques para que seu brownie dê certo, para que o seu copo dê certo, sua cobertura. Vai aprender a fazer chantilly também, vai aprender a fazer mousse, vai aprender de tudo aqui nessa semana, tá bom? Então, não se preocupe em correr para anotar, porque na quinta-feira eu te mando tudo por escrito, tá? Outra coisa muito importante que eu quero te falar, o que você vai aprender em cada videoaula. É importante que você não pule, não assista hoje, perca de amanhã, depois vai pra de quarta. Não, você tem que assistir certinho, a de hoje, depois a de amanhã, depois a de quarta-feira.
porque é a sequência certa, o andamento do nosso curso, tá? Então você precisa pegar na sequência. Se não conseguir terminar de assistir agora, não se preocupa. A aula vai ser enviada ao decorrer do dia para que todo mundo consiga assistir, tá? Todas as 3 aulas ficam no grupo aí, ficam disponíveis até sexta-feira à meia-noite. Sexta-feira à meia-noite saem do ar, tá bom? Então, hoje você vai aprender a fazer o brownie, a minha receita especial de brownie que dá certo. Se você seguir o passo a passo, não tem como errar, tá? Então te dou dicas sobre forno, tamanho de forma, o que você pode substituir, o que você não pode, tá? Você vai aprender a fazer minha receita de brownie, que é um sucesso, fica delicioso, gente. E outra coisa, hoje eu também te falo sobre o tamanho da forma, o que a gente vai precisar e os copos, tá? Na aula de amanhã eu vou te ensinar a fazer os recheios. Então você vai aprender a fazer o recheio de leite ninho, tá? O brigadeiro de leite ninho, né? Que é um creme. Vai aprender a fazer o recheio de brigadeiro, brigadeiro ao leite. Eu te falo também como que você faz o de brigadeiro gourmet, recheio, tá? E aí você também vai aprender a fazer amanhã o recheio mousse de ninho, que é um recheio maravilhoso. O pessoal me pede essa receita todos os dias, eu tô trazendo aqui pra vocês nessa semana gratuita. Tá? Amanhã você vai aprender os recheios e na terceira aula você vai aprender a fazer as coberturas. Vai aprender a bater chantilly, hidratar chantilly, vai aprender a fazer chantilly de chocolate e nós vamos montar os nossos copos da felicidade, que tem segredo pra montar, tem truque certinho pra montar corretamente os copos, tá? Porque se colocar uma coisa antes, outra coisa depois, dá errado, tá? Então, vou te ensinar a montar vários copos. A gente vai fazer copo de leite ninho, copo de brownie, copo de brigadeiro, copo de chocolate, copo de ninho com Nutella, copo de ninho com morango, de brownie com morango, copo de uva, gente. E vocês vão aprender muita coisa mesmo, tá bom? Então, não perde nenhuma das aulas. Outra coisa bem importante que eu quero falar pra vocês, que eu não podia deixar de falar, é que eu tenho aqui em casa 2 crianças, tá? Então, uma de 6 anos e uma outra bebezinha. Então, se você ouvir qualquer barulhinho aí, resmunguinho de bebê, qualquer coisa do tipo, tá? Você não se importa, porque são as crianças que estão aqui por perto, tá? Aqui na sala, então pode ser que faça algum barulhinho. Tem gente com elas, né? Olhando elas enquanto eu dou aqui a aula pra vocês, mas um barulhinho sempre escapa, né? Quem tem filho, ou quem tem neto, ou quem já conviveu aí com criança vai me entender, tá? Então, se vocês ouvirem algum barulhinho, não se importem, porque é por conta das crianças, tá? Eu não podia deixar de dar essa aula aqui pra vocês, tá? Então, capaz que não apareça nenhum barulhinho, mas se aparecer vocês já sabem, tá? Então, espero que vocês gostem da aula, tá? A gente vai já começar a falar sobre o que a gente vai precisar. Em cada aula eu vou mostrando os ingredientes certinhos. Hoje a gente vai fazer o brownie, então vamos precisar utilizar uma forma aqui, ó. Essa forma que eu utilizo pra essa receita, ela é de 30 centímetros por 20, tá? Retangular. E ela tem aqui 5 centímetros de altura, tá bom? Então, tenho aqui essa forma que nós vamos utilizar. Se você quiser dobrar a receita, é só você fazer uma forma maior, tá? Uma forma de 40 centímetros já dá pra dobrar essa receita. Brownie não é aquela coisa que fica alta, não é um bolo, ele fica menorzinho, tá? Depois eu te mostro ele pronto, te mostro desenformando, cortando, tá? Então você vai aprender absolutamente tudo sobre brownie nessa aula, tá? Nós vamos utilizar na terceira aula os copos, tá? Copo da felicidade, a gente usa esse copo que chama copo bolha. Ó, esse aqui que tem essa tampa aqui que parece uma bolha, tá bom? Tem maior e tem menor. Esse aqui é o mais padrão, assim, que a gente costuma utilizar. Na aula 3 eu também te mostro o menorzinho, que é metade do tamanho dele. Esse aqui tem 400 ml, tá? E aqui a tampa é assim, tá bom? Esse aqui é o copo que a gente utiliza. Eu recomendo, se você for comprar copo, que você compre aí em lojas de embalagem ou no Mercado Livre, lojas de confeitaria, em maior quantidade sai mais barato, tá? Eu compro aí já de 100 unidades, né, pra usar bastante, então eu pago cerca de 50 centavos na unidade. Se você for comprar um só, vai sair bem mais caro, tá? Então vê aí se você consegue encontrar numa quantidade maior, em 10, 50, tá? Que isso aqui, gente, vai que nem água. Se você postar nos seus stories que você tem, ou nos seus destaques, né, do WhatsApp, stories do Instagram, Facebook, enfim, onde você quiser aí postar, se botar uma placa na sua porta falando que você tem copo da felicidade, você vende na mesma hora, tá? Então, a gente vai aprender a fazer esse aqui e depois o menorzinho também na terceira aula, tá? Lembrando que a montagem é na terceira, certo? Então, pro brownie dar certo, você não pode bater muito a massa, ela não é uma massa difícil de bater, então não precisa de batedeira, tá? Porque se bater na batedeira vai virar bolo. Não leva fermento essa massa aqui de brownie que eu vou te ensinar, porque o brownie não cresce, gente, ele não é um bolo, ele tem que ficar aquele craqueladinho em cima, tá? Então, pro seu brownie ficar exatamente igual ao meu, você tem que seguir exatamente os passos,
tá? Que eu vou te mostrar. Forno pré-aquecido a 180 graus antes de começar. Não utiliza fermento de forma alguma, tá? Vou te explicando tudo ali, o passo a passo, conforme a gente for fazendo. E os ingredientes, você presta bastante atenção e respeita a ordem dos ingredientes e o modo de preparo, porque uma alteração também pode modificar aí. Cada receita é de um jeito. Essa minha receita é desse jeito que eu tô te ensinando, é uma receita que dá certo pra mim, dá certo pras minhas alunas. Então, sigam direitinho que vai dar certo pra vocês também, tenho certeza disso, tá? Então agora, vamos já começar a fazer o nosso brownie, depois eu te mostro ele prontinho, depois que a gente terminar. Falo com você sobre a conservação desse brownie, tá? Que a gente vai deixar ele até quarta-feira pra montar os copos, tá bom? Vamos lá aprender a fazer o brownie. Começando aqui a nossa receita de brownie, tá? O que a gente vai precisar? Antes de mais nada, eu já estou pré-aquecendo o forno a 180 graus, tá bom? E já untei aqui a minha forma com manteiga e chocolate em pó, tá? Minha forma, ela tem 30 centímetros por 20, tá bom? Então eu vou usar essa forma aqui, certo? Retangular. Aqui eu tenho 3/4 de xícara de chocolate em pó. Tô usando 50% cacau da Cical, mas você pode utilizar qualquer outra marca, desde que seja uma boa marca. Não usa chocolate achocolatado, tá? Utiliza chocolate em pó mesmo. A partir de 30% cacau, já pode utilizar. Lembrando que quanto maior a porcentagem de cacau, mais amarguinho vai ficar aí o seu brownie, tá bom? Então, tô usando aqui o 50% cacau, que eu acho que é uma porcentagem boa. Mas pode usar a porcentagem que você tiver aí. Só realmente não recomendo o achocolatado, tá? Porque o achocolatado vai ficar doce demais. Até tem algumas receitas de brownie que levam achocolatado. Mas aí modifica a quantidade de açúcar e a quantidade de chocolate. Então não é essa receita nem esse tipo de receita, tá? Essa daqui a gente utiliza o chocolate em pó mesmo, tá bom? Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar, tá? Então 1,5 xícaras de açúcar aqui. E aqui eu tenho 1 xícara de farinha de trigo, sem fermento essa farinha, tá? Não usa farinha de trigo com fermento, principalmente nessa receita. Aqui eu tenho 4 ovos, tá? Que esses ovos estavam no tamanho normal, não tava nem muito pequeno, nem muito grande. Se o seu tiver muito grande, você coloca só 3, tá? Se tiver muito pequenininho, você coloca 5, tá bom? Então, tenho 4 aqui, mais ou menos desse tamanho aqui, o meu ovo, tá? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de manteiga sem sal. Pode usar a margarina também. Com a manteiga ele fica mais gostoso, mas se você só tiver a margarina aí, pode usar. Usa sem sal, tá bom? E aqui eu tenho, ó, 200 gramas de chocolate nobre, tá? Pode ser ao leite, pode ser meio amargo, do jeito que você quiser, tá bom? Piquei ele pra facilitar na hora da gente derreter. Não utilizo fracionado, porque senão vai ficar mais dura a sua receita, não vai ficar aquele cremosinho do brownie, tá? Não vai ficar igual. Então usa chocolate nobre, tá bom? Chocolate puro mesmo, certo? Então o que a gente vai precisar? Não é uma receita de liquidificador, nem de batedeira, tá? Vou separar aqui os ingredientes pra gente já começar. Tirar aqui os outros. E primeiro eu vou pegar aqui um outro pote, passar o chocolate pra ele, tá? E vou colocar também aqui junto a manteiga, tá? Deixa eu pegar aqui uma colher pra facilitar, pra pegar todo o restinho da manteiga. Coloco aqui junto, tá bom? Então, coloquei aqui a manteiga e coloquei o chocolate. Então vou levar pro micro-ondas assim por 30 segundos, tá? Sem mexer nem nada. Daqui 30 segundos eu tiro do micro-ondas, né? Mexo e vou fazendo assim de 30 em 30 até derreter o chocolate e mexendo pra incorporar bem aqui na manteiga ou na margarina, tá bom? Vamos lá. Agora eu já derreti ele, coloquei por 30 segundos, tá? Dessa primeira vez que eu coloco por 30 segundos, a manteiga já vai amolecendo um pouquinho. Eu dou uma leve misturadinha aqui e vou voltar pro micro-ondas por mais 30 segundos. Tá vendo que já tá começando a derreter o chocolate e a manteiga já derreteu por completo, tá? Olha só. Vou misturando aqui. Parece que não vai virar nada, mas fica tranquila que vai derreter direitinho isso aqui, tá bom? Ó, agora volto pro micro-ondas por mais 30 segundos. Aqui, gente, ó, coloquei mais 30 segundos, já tá quase todo derretido, mas ainda não tá, ainda tem uns pedacinhos de chocolate, tá? Vou voltar pro micro-ondas por mais 30 segundos, vamos lá. Então, aqui, gente, ó, já tá praticamente todo derretido, a gente mistura, que aí com o calor ele vai terminar aqui de derreter, tá? Olha só,
Já tá, ele fica líquido assim mesmo por conta da manteiga, tá? Não se preocupa se tiver ainda uns pedacinhos bem pequenininhos, porque ele vai derretendo aqui com o calor conforme a gente for mexendo, tá? Então, vou mexer ele aqui pra ele abaixar um pouquinho a temperatura pra gente continuar misturando nos outros ingredientes, tá? Você não pode deixar ele muito quente pra jogar nos outros ingredientes, porque pode acabar estragando o ovo, tá? A gente não quer um ovo cozido, né? A gente quer fazer um brownie, tá bom? Então, vou deixar ele aqui mexendo um pouquinho e a gente vai continuar já a nossa receita. Eu vou pegar os outros ingredientes, deixa ele quietinho aqui do lado. Ele não vai endurecer, pode ficar tranquila, tá bom? Se você não tiver micro-ondas, pode fazer esse processo em banho-maria, tá? Então, em banho-maria bem baixinho, com a água não muito quente, tá? Você vai fazendo em banho-maria todo esse processo, tá bom? Vou deixar aqui do lado e vamos continuar. Então, aqui peguei uma outra vasilha e vou colocar os 4 ovos de uma vez, tá? E vou colocar em seguida o açúcar, tá? De uma vez também. Não precisa de batedeira, porque a gente não precisa daquela mistura fofinha, tá? De ovo com açúcar. A gente só vai bater aqui levemente com o fouet. Se você não tiver um fouet, pode utilizar um garfo, tá? Pra gente misturar ele aqui até incorporar bem esse açúcar nos ovos, tá bom? Então, vamos lá. Não precisa bater intensamente, nem muito, tá? Só até misturar bem e ficar bem incorporado aqui o ovo no açúcar, tá bom? Vou batendo aqui. Então, gente, ó, misturei bem aqui o ovo com o açúcar, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o chocolate, tá? E vou jogar de uma vez, tá bom? Então, vou colocar ele todo aqui, vou raspar aqui o fundinho, né, pra não desperdiçar nada. E agora a gente vai misturar também bem. Nessa parte aqui pode misturar bem rapidinho, tá bom? Ó, misturo bem rápido pra incorporar bem no ovo e no açúcar. Ó, vamos lá. Misturando bem e prontinho. Já tá misturado levemente. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou intercalando aqui o chocolate em pó, tá? Coloquei metade do chocolate em pó, vou mexer. Essa parte aqui é um pouco chatinha de mexer mesmo, tá? Toma cuidado pra não fazer sujeira, pra não mexer vigorosamente, porque ele é um pouco mais difícil de mexer esse chocolate aqui a princípio, tá? Ó, então vai com paciência, que ele já dissolve e incorpora bem, tá bom? E vou colocar aqui, ó, metade da farinha, tá? Ó, e vou mexendo também aqui levemente, tá bom? Olha só. Misturei aqui levemente, já coloco de volta o chocolate, tá? E vou mexer novamente, até ele incorporar levemente também. Depois a gente mistura melhor quando colocar o restante da farinha, tá? Ó. Misturei também levemente, vou jogar o resto da farinha de trigo. E agora sim que a gente vai misturar por completo, até que tudo incorpore muito bem, tá bom? Vou misturando aqui. Então, gente, ó, já misturei bem aqui a farinha, o restante de tudo, né, do chocolate que a gente já tinha colocado, ó. E ela fica nessa consistência aqui, tá? Olha só. Não vai fermento, tá? Essa receita aqui de brownie não vai fermento. Alguns tipos de brownie até levam, mas não é esse aqui, só receitas específicas, geralmente receita fit, tá? Essa daqui não leva fermento, tá? Se colocar fermento aqui vai virar um bolo e não um brownie, tá bom? Olha só, agora eu vou tirar aqui o meu fouet e a gente já vai passar tudo isso pra nossa assadeira. Vou pegar aqui minha assadeira. Então, vou jogar aqui tudo já na nossa assadeira. Agora aqui, gente, eu ajeito, tá? A nossa massa na forma, dou uma leve ajeitadinha, tá bom? Vou pegar aqui uma colher pra ajudar
a tirar da espátula. E agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma leve batidinha, tá? E vou levar pro forno, vai ficar mais ou menos uns 30 minutinhos a 40 minutos, tá? Não abre o forno antes de uns 30 minutos, antes de uns 25, 30 minutos, tá? Porque senão corre o risco aí dele ficar solado, tá bom? Então, brownie também sola, né? Pode ficar esquisito. Tem gente que acha que não, mas pode também. Então toma bastante cuidado com o forno por conta disso. Vou levar pro forno e depois eu te mostro como ele fica. Aqui, gente, ó, acabei de tirar o brownie do forno. Ele tem que ficar assim, ó, meio craqueladinho, tá? E com essa casquinha aqui, ó. Fica uma casquinha, ó, crocantezinha em cima. É assim que o seu brownie tá pronto. Porque se você fizer o teste do palito nele, ele vai sair um pouquinho molhado, tá? Então é o ponto certo, ele é diferente de um bolo, tá? Então espeta o palito ou uma faca, vê se sai molhadinho. Se formou essa casquinha aqui por cima, aí o seu brownie tá pronto, tá? Então agora, tirei do forno, vou deixar ele esfriando por mais ou menos aí uns 20, 30 minutinhos pra gente conseguir desenformar e cortar, tá bom? Aqui, gente, nosso brownie já esfriou, tá? Eu dou uma leve levantadinha aqui nele, tá? De todos os lados, tá bom? Ó. E agora a gente vai desenformar, tá? Pra desenformar é simples. Só virar. Se você untou bem, ele já sai. Agora eu passo ele pra cá pra gente cortar, tá bom? Olha só como ficou bonito. Agora, gente, ó, tá aqui o nosso brownie desenformado. A gente vai cortar. Eu vou cortar ele em quadradinhos, porque se você quiser vender só o brownie, pode também, tá? Depois, pra colocar no copo da felicidade, eu vou cortar menor ainda na aula 3, tá? Mas, por enquanto, eu vou cortar ele assim. Eu pego uma faca, ó, grande, tá? Sem serra, que é mais fácil pra não ficar marcado. Pode ser qualquer faca aí. Se você não tiver uma faca sem serra, pode usar com serra mesmo, mas tenta fazer um corte de uma vez, tá bom? Pra não ter problema. Então, ó, marca aqui, mais ou menos a gente utiliza 5 centímetros, tá? Principalmente se for vender o brownie de tamanho. Mas pode ser menor, pode ser maior, tá? Então, vou fazendo aqui, ó. Passo a faca aqui de uma vez, tá? Ó. E vou te mostrar já a consistência desse nosso brownie. Vou continuar aqui, ó. Mais um corte. Tá? Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? Vou juntar ele aqui pra gente conseguir. Vou separar aqui, ó. Separar não, juntar, tá? Pra gente conseguir fazer os outros cortes, tá? Ó, vamos lá. Vou cortando assim também. E mais um aqui. Vai cortando com bastante cuidado pro seu brownie ficar bem bonitinho, tá? Ó, cortei todos aqui. Vou te mostrar a consistência do nosso brownie por dentro. Olha só, esse aqui é o ponto certinho que o nosso brownie tem que ficar. Ó, ele fica com essa casquinha aqui por cima e ele fica cremosinho aqui por dentro, tá? Não é cru, gente, é um cremoso, tá? Olha só. Viu só que massa bonita de brownie? Agora, vou colocar em um prato, arrumar aqui e a gente continua, que eu vou falar pra vocês sobre conservação e validade somente do brownie, tá bom? Então, acabamos aqui os nossos brownies, olha só como ficaram maravilhosos, gente, os nossos brownies, olha só, renderam 12 brownies, tá? Se você cortar menorzinho, vai render mais. Pra gente usar no copo da felicidade, a gente vai cortar menorzinho, cubinhos pequenininhos, tá? Então, vai acabar dando mais ainda, tá? Se quiser dobrar essa receita, pode dobrar. Vão render 24 desse tamanho aqui, tá? Sobre a conservação do brownie, ele aguenta até 5 dias em temperatura ambiente, tá? Ou 6 dias na geladeira. Se quiser, pode deixar o brownie na geladeira, ele não vai ficar ressecado. Só recomendo que você coloque dentro de um saquinho, feche bem, deixe ele bem embaladinho, tá? Pra colocar na geladeira. Se quiser vender só o brownie, somente assim, pode também, tanto gelado quanto em temperatura ambiente. Eu particularmente prefiro ele em temperatura ambiente, mas tem quem goste de gelado. Ou se aí na sua cidade tiver muito calor mesmo, a época que você estiver fazendo aí o seu brownie, você pode deixar ele na geladeira pra vender ele gelado, que fica mais legal, tá? Então, e depois no copo da felicidade a gente tem que manter na geladeira. Então não tem
problema, não é uma massa que tem problema de deixar na geladeira. Ele fica maravilhoso, gente. Isso aqui é uma delícia, fica muito bom mesmo esse brownie. Pode fazer sem medo, seguindo ali tudo certinho que eu te ensinei, tá? Se quiser congelar esse brownie aqui prontinho, pode congelar também. Para descongelar, é só deixar em temperatura ambiente por mais ou menos aí cerca de 2 horas antes de utilizar, tá? Única coisa, se você for congelar ele, dá pra você montar num copo da felicidade, num bolo no pote, tá? Num brownie no pote. Pra você congelar e descongelar pra vender ele assim, sozinho, tá? Não dá certo, tá bom? Por quê? Porque aí ele pode ficar com essa casquinha aqui de cima mais molinha depois de descongelar. Então, se quiser congelar, pode congelar, mas o uso dele se restringe a essas outras coisas, tá? Mas se bem que brownie é uma coisa tão facinho de fazer, gente, que você faz super rápido, desenforma depois e já tá pronto pra você vender, tá? Então congela se você tiver uma demanda maior de copo da felicidade, de bolo no pote, né? Enfim, dessas coisas todas aí, tá? Então, se quiser colocar cobertura nele, pode também, pode fazer aí da forma que você quiser. Pode fazer também naquelas marmitinhas de alumínio, tá? Pra vender o brownie. Na marmita isso sai super bem pra aniversário, lembrancinha, tá? Muita gente gosta e é super legal, tá bom? Então a conservação e a validade do brownie é essa que eu te falei, tá? Se quiser congelar, pode, mas se restringe ao uso para essas outras coisas, tá? E não ele assim em si, sozinho, tá bom? Por conta da casquinha crocante que a gente precisa aqui no brownie, certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, chama lá nossos administradores. Não esquece, se fizer esse brownie, me manda aí no WhatsApp, tá? E não esquece de me marcar no Instagram, nos stories, pra que eu consiga ver aí o seu brownie. Me marca lá. Se estiver assistindo a aula, só quiser me marcar, pode me marcar, que eu vou ficar muito feliz e vou gostar muito de ver aí você fazendo a nossa receita de hoje, tá bom? Na aula de amanhã a gente vai aprender a fazer os recheios, então espero você aqui na aula de amanhã, que eu tenho certeza que você vai adorar. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!